Olha, o primeiro grande desafio é você entender bem, e isso é extremamente difícil, o que o driver de uma cultura. Agora, isso tudo acontece porque a gente achou justamente o ponto da cultura de atuar. Se a gente seguisse batendo com o tema sistema de gestão, provavelmente a gente já está até hoje. Tem que estar muito atento. E algo que eu aprendi é o seguinte: ir contra a cultura não adianta. Ir contra a cultura, as coisas não se movimentam. E essa percepção de entender a cultura, de compreender por onde começar, de alinhar a comunicação, os ritos, os signos, os símbolos, isso no final de contas tem uma grande importância, sabe? Olá, ouvintes da SCCM em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo com Especialista, onde a gente sempre traz profissionais de referência em SSMA. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo Zubini Purushottam, que vai compartilhar um pouco das suas experiências na gestão de SSMA em países com culturas diversas. O Zubini tem uma grande experiência e vai poder agregar muito aqui ao nosso bate-papo. Bom, Zubini, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta, seja muito bem-vindo. Rogério, eu que agradeço o seu convite, te parabenizo pelo seu trabalho e eu não tenho dúvida nenhuma que seu trabalho inspira vários profissionais de IHS, como também lideranças das empresas, e isso é muito importante porque no final de contas a gente está cuidando de vidas de pessoas, de ativos, do meio ambiente, e isso é algo em pauta e creio que nos próximos 3.000 anos não vai sair de pauta. Então, eu te felicito pelo seu grande trabalho, viu? Obrigado, meu amigo. Bom, eu sempre convido aqui, né, o pessoal para o bate-papo e eu peço para que se apresente, contar um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua trajetória profissional. A gente se conhece, né, há algum tempo, tu é um profissional aí com uma bela carreira. Então, se tu puder contar um pouquinho aí sobre essa jornada, fica à vontade. Bom, Rogério, a gente se encontrou pela primeira vez no interior de Goiás, uma cidade chamada Caçu, onde a empresa que a gente trabalhava estava construindo hidrelétrica e a gente a gente passou o bastão lá de um para o outro e foi nosso primeiro contato. Bom, eu não sei se por sorte ou por azar, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu formei no curso técnico, creio que com 17 anos, e em 1995 eu começo a minha carreira como estagiário de segurança do trabalho na antiga Belgo Mineira de João Molevade, que eu sou de João Molevade. E da Belgo Mineira eu vou para Açuminas. Depois da Açuminas, o Gerdau compra Açuminas. Dentro da Açuminas eu passei por várias áreas, tudo dentro de HS. Mais ou menos em 2005, 2004, eu fui convidado para ir para a mineração, na época que o Grupo Gerdau começou no negócio de mineração. Tivemos excelentes resultados lá no meu período. Bom, depois vou para um projeto internacional chamado Template. É interessante que, dentro do aspecto cultural, a primeira oportunidade que eu tive de conhecer várias culturas foi justamente no trabalho. Em 2004 ou 2003, algo assim, o Brasil entrou numa discussão do Acordo Benzeno e o setor siderúrgico decidiu fazer um benchmark internacional. E eu não sei se é obras do acaso, se é Deus, o que seja. Eu estava justamente na Açuminas como parte do setor siderúrgico ia mandar um representante,
E o meu chefe grande, Malagoli, que aprendi muito com ele, nesse momento falou, eu não vou, Zubini, quem vai é você. E de repente eu embarco numa viagem que começou no Japão e veio regressando nos países, Coreia do Sul, Alemanha, Bélgica, França, fazendo um benchmark de coquerias e carboquímicos. E talvez aí foi o momento de que eu acordei para o mundo e não sei se tem uma chance melhor de conhecer o mundo que dessa forma. Mas é aquela coisa que a vida coloca a gente, não sei porquê, em certas situações e a gente tem que obrigatoriamente que aproveitar e fez total diferença no meu, tanto na minha carreira quanto na minha visão de mundo. Depois eu fico no Gerdau até 2009, saio por um tempo, regresso, foi quando a gente depois se encontrou, creio que 2010, no interior de Goiás, e de aí eu sou convidado para ir para a Índia, onde que o Grupo Gerdau estava tendo uma joint venture lá e precisavam de uma pessoa com experiência em HS, e aí foram 3 anos muito interessantes no quesito cultural, na minha carreira, uma experiência inesquecível. Depois regresso, venho para o corporativo do Gerdau, onde apoio unidades dos Estados Unidos, do México, do Peru e algumas do Brasil. E, bom, em 2017 venho para a Cargill. Na Cargill começo como gerente para América Latina para o negócio de Animal Nutrition. Também uma super experiência que estava vendo vários países, apoiando vários países na América Latina. E agora, aqui na Colômbia, vivo aqui, com base aqui, e nessa posição de diretor de EHS e apoio 8 países, que também segue sendo uma grandíssima aprendizagem na minha vida. Temas de culturas diferentes é algo que realmente me apaixona. Legal, cara. Eu até vou mostrar aqui, ó. Eu vi. Esse aqui é meu cenário. Eu ainda estava no Gerdau, eu tive a oportunidade de ir a Bogotá, onde tu vive hoje, né? Na Colômbia, para acompanhar, né, o nosso consultor para treinamento, na época, treinando sobre o programa de segurança comportamental. E eu achei sensacional, né, o local, a cidade, o restaurante, né, que a gente falou um pouco antes sobre o Andrés Carne de Res, que é um restaurante totalmente diferente do que eu já havia, né, conhecido. E eu achei o povo colombiano maravilhoso, né, acolhedor, pessoal legal, né, então que satisfação falar contigo direto de Bogotá, né? E espero que esteja muito bem aí, meu amigo. Colômbia é um país lindíssimo, com pessoas lindíssimas, igual você está falando. Quem vê as minisséries não sabe o que é a realidade do dia a dia na Colômbia. É realmente um país lindíssimo. Perfeito. Bom, e todo mundo falou, a gente se conheceu numa transição, né? Tu estava indo para a Índia e eu estava indo, né, assumir a tua posição lá no projeto das hidrelétricas. E, cara, quando eu li o teu nome, né, a gente não tinha se conhecido ainda, eu fiquei assim, porra, que nome diferente, né, de que origem que é, fiquei muito curioso e com receio de errar o teu nome, né, antes de a gente se conhecesse pessoalmente. Tu pode explicar um pouco a origem do teu nome, Zubini, né, a origem da tua família? Por que eu gostaria que falasse sobre isso? Porque eu acredito que isso possa também fazer sentido com o assunto que a gente vai falar, né? Os desafios de saúde, segurança e meio ambiente nas diversas culturas. Tu pode explicar um pouquinho sobre a origem aí da tua família e do teu nome? Isso é interessante, porque realmente, eu não sei se é algo... As coisas parece que elas têm relação de uma forma ou de outra. O meu avô era indiano por parte de pai, meu pai sul-africano, meu avô saiu da Índia naquele momento de confusão
com a liberação no momento do Gandhi ali, que teve uma grande revolução na Índia, uma grande confusão. E meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. Então, eu sou mineiro da gema, com muito orgulho, e adoro pão de queijo e comida mineira. E uma das lembranças que eu tenho, não do meu pai, mas da pessoa que era o meu pai, é que a minha mãe tinha uns 10 passaportes do meu pai. Meu pai, ele falava 5 línguas que aprendeu sozinho, e ele era engenheiro eletricista, e naquele momento a engenharia elétrica é como se fosse mais ou menos, é como a Apple hoje estava no auge. Então meu pai viajava esse mundo inteiro, aprendeu a falar línguas sozinho, e talvez seja isso, talvez seja uma forma de reverenciar meu pai, mesmo não tendo conhecido ele. Legal, cara. Então, acho que essa origem tem a ver também com essa tua disponibilidade de mobilidade profissional para morar em diversos lugares, com culturas completamente diferentes, né? Eu brinquei um pouquinho antes de a gente gravar que tu é uma das pessoas uma pessoa que eu mais admiro e acho que talvez uma das poucas que eu conheci né, que moraram em Caçu. No interior de Goiás, né? Que é uma cidade muito pequena, né? Então, e fora as outras experiências. Tu acha que isso pode ter alguma relação? Tu já falou um pouco do teu pai ter 10 passaportes, mas essa origem pode ter um pouco a ver com a tua disponibilidade, a tua mobilidade profissional? Olha, eu acho que tem, é uma forma que eu acho de reverenciar meu pai, ao espírito dele. Agora, eu, eu sou apaixonado com culturas diferentes, com ver coisas sendo feitas diferentes com o mesmo propósito. Eu lembro que na faculdade eu fiz engenharia elétrica, eu tinha que fazer umas cadeiras fora da engenharia, e eu escolhi fazer, por exemplo, antropologia cultural na filosofia. E era justamente uma cadeira que ensinava a gente que a gente não conseguiria nunca entender uma cultura porque a gente não viveu e não cresceu nela e não sabe todas as coisas que fazem com que aquela cultura faça aquilo daquela forma. Então, eu sempre fui apaixonado com isso, sempre fui apaixonado com línguas. Tenho uma meta pessoal de bater as 5 línguas que o meu pai falava, de chegar minimamente a 6. E acho que tem sim. E para as pessoas que têm esse estilo, porque, digo, tem que ter, por um lado, um desapego muito grande. Da mesma forma, você tem que ter uma raiz bem centrada, porque eu tenho a minha família, eu tenho a minha origem, tenho super orgulho disso, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha família que eu estou criando. Então, um monte de coisas diferentes que estar em culturas diferentes, sabe? Agora, para as pessoas que gostam disso, é super legal. É como se cada dia da vida você acorda e de fato aprende algo novo. Que seja algo mínimo, de uma palavra que você nunca tinha ouvido num contexto, e que na sua língua materna aquilo ali é visto de uma coisa, nessa língua, na sua nova língua, aquilo ali é visto de outra, e assim por diante. Então, eu tenho realmente grande paixão por esse tema natural. Não é algo que é algo que sai naturalmente. Legal. Bom, e com toda essa tua experiência, né, nesses diversos países, se a gente pegar o Brasil como base de comparação, né, que a maior parte do nosso público aqui está no Brasil. Se tu pegar quais foram os principais desafios, né, culturais que tu enfrentou ao implementar programas de saúde, segurança e meio ambiente em culturas totalmente diferentes da do Brasil, como, né, na Colômbia, no Equador, Peru, enfim, né, Espanha, Índia, né? Quais foram esses principais desafios? Olha,
O primeiro grande desafio é você entender bem, e isso é extremamente difícil, o que o driver de uma cultura. Para sair um pouco do conceito e a gente ir para uma parte mais prática, por exemplo, na Índia eles têm o tema do karma e dharma, e eles acreditam em que se acontece algo estava escrito, de forma geral, claro que não todo mundo, mas de uma forma geral, isso é inclusive escrito nos livros que a cultura vê o mundo dessa forma. E uma grande primeira pergunta que um profissional numa situação dessa tem que fazer é o que movimentam as pessoas nessa cultura. Antes de eu chegar a essa resposta, por exemplo, lá na Índia, cometemos muitos erros. E, por exemplo, um erro conectado com a cultura do Brasil é que o Brasil, por exemplo, naquela época, tudo funcionava através de sistema de gestão. A gente faz uma medição, vê a aderência ao sistema de gestão e daí por diante a gente vai crescendo, vai criando as coisas. Na Índia, eu tive um grande aprendizado que, na Índia, por exemplo, o que o líder fala é quase que algo sagrado. E a partir do momento que, por exemplo, essa ficha caiu, a equipe que estava lá, inclusive eu liderando, a gente mudou toda a estratégia de uma forma muito esperta para dizer o seguinte: então vamos dar um jeito do líder falar a coisa certa. Perfeito. E com essa mudança de temática, e claro, a mudança na estratégia, na tática e no operacional, olha, 3 anos depois do meu trabalho lá na Índia, quando eu estava voltando para o Brasil, o diretor executivo, que era um indiano, que inclusive no início do meu trabalho lá, ele jogava contra porque ele estava dentro da cultura dele. Ele falava: Zubini, aqui isso não vai funcionar aqui porque a cultura é diferente. Ele vira para mim e fala assim: Zubini, você está indo embora. Se tem uma das coisas que evoluíram de verdade, foi a área de segurança, saúde e meio ambiente. E ouvir isso dele foi, sabe, um grande reconhecimento no sentido de vir dele. Sim. Agora, isso tudo acontece porque a gente achou justamente o ponto da cultura de atuar. Se a gente seguisse batendo com o tema sistema de gestão, provavelmente a gente já está até hoje. Perfeito, perfeito. Adaptar a realidade, né? Entender a realidade local, né? E também com essas experiências, o que tu notou de principal diferença com as percepções e práticas de saúde e segurança e meio ambiente, se a gente for comparar agora um pouquinho na América Latina e países como Espanha, Estados Unidos e até a própria Índia? Olha, algo que me impressiona muito nos Estados Unidos é que tem que ser prático. Tem que ser prático, tem que ser direto ao ponto, tem que ser objetivo. E isso é algo que, inclusive, todos os dias eu aprendo como que eles conseguem ser tão práticos e objetivos. E se você vai implementar algo de EHS numa situação, numa condição cultural dessa, ou você ajusta para essa realidade, ou tudo que vai chegar já vai ter uma barreira do seguinte: isso aqui é pura burocracia e não vamos fazer nada porque a gente não está enxergando nenhum valor nisso. O que tem uma total razão, é quando a gente vai para a Índia, por exemplo, a gente já falou que é o seguinte: olha, acerta o discurso do líder, monta um caminho que as pessoas consigam compreender. Também a coisa, tudo vai, tudo movimenta e movimenta relativamente fácil quando isso está. Quando a gente vai para a Europa, no tempo que eu tive lá,
fazendo alguns trabalhos spot, o que eu vi é o seguinte, é um tema de compliance muito forte, é um tema de discutir muito as coisas, sabe? Não chega a ser um nível de japonês, mas é ter uma discussão profunda até chegar ao ponto do seguinte, bom, estamos claros com o que a gente vai fazer, agora vamos. Quando a gente vai para o Brasil é interessante que às vezes tem uma discussão muito grande e às vezes eu acho que a gente se perde um pouco do fio da meada, sabe? Eu aprendi algo nessa experiência da Cargill que mudou a minha visão sobre EHS com relação à gestão. Gestão é importante, claro que é. Agora, se a gestão não está trazendo um resultado de diminuir o risco, e essa diminuição de risco ela tem que ter relação com o potencial de risco e que as pessoas vão cometer erros, a gente pode fazer a gestão que for, que se a gente não está de fato diminuindo o risco, a gente provavelmente vai ter o mesmo número de acidentes no tempo. Então, que digo, ter essa claridade de que, no final de contas, a melhoria ela está diretamente conectada a diminuir o risco com ações na alta hierarquia de controle, que digo, apesar de ser um conceito simples, apesar de qualquer profissional de segurança saber desse conceito, mas talvez uma pergunta interessante é como que a gente monta um sistema para que isso vire realidade no dia a dia das empresas. E quando a gente vai para a América Latina, e a gente tem diversas realidades, é um grande erro pensar que a América Latina é igual, não é. A situação no Chile é uma, com profissionais com fortalezas em uns pontos, a situação na Argentina, a Argentina tem uma cultura extremamente da forma deles, como o Chile. Quando a gente vem para a Colômbia, apesar deles serem muito parecidos com brasileiros, mas tem os quesitos culturais, então, que digo, tem que estar muito atento. E algo que eu aprendi é o seguinte, ir contra a cultura não adianta. Ir contra a cultura, as coisas não se movimentam. E essa percepção de entender a cultura, de compreender por onde começar, de alinhar a comunicação, os ritos, os signos, os símbolos, isso, no final de contas, tem uma grande importância, sabe? Porque a gente, em EHS, a gente depende das pessoas. A gente que é profissional de EHS, a gente sabe que talvez o primeiro maior erro é quando o EHS está dentro da equipe de EHS. Não funciona? Perfeito. E não sei se é possível, né, dentro da experiência que tu tens, Bini, se tu pudesse classificar quanto à cultura, né, de SSMA, esses países que tu conhece, quais países a gente poderia dizer que estão menos desenvolvidos que o Brasil e quais que tu acha que assim, não, esse aqui tem uma cultura de SSMA mais forte que o Brasil? Olha, com isso que eu falei do tema no final de contas, a gente vai dar certo quando a gente de ter a diminuição da exposição ao risco, que isso não leva em conta diretamente o quesito cultural. Se a gente olha dentro dessa perspectiva, a Europa e os Estados Unidos estão na frente. E um exemplo que eu dou, que eu vi isso, eu vi da pessoa da própria empresa, nessa época eu estava na Índia, com as leis do Brasil, os motores e os sistemas elétricos produzidos no Brasil tinham todas as proteções que pedem na legislação brasileira. Essa empresa estava lá na Índia, acho que nesse momento estavam começando a trabalhar lá na Índia, e não estavam conseguindo vender, e de repente diminuíram as proteções e começaram a vender mais. Então, que digo, essa visão de que
se a gente tem equipamentos robustos, e já comprar isso aí por si só já vai diminuir muito o nosso trabalho e já vai trazer por si só a tranquilidade que um líder tem que ter. Então, é muito importante um líder estar conectado com um conceito como esse, porque no final de contas vai facilitar a vida dele, no final de contas. E em termos de gestão de EHS, o Brasil ele é muito desenvolvido. O que eu vi no Brasil, e aí eu digo, você viveu a gestão do Gerdau, eu vivi a gestão do Gerdau, nosso chefe Enio, para mim, uma das pessoas brilhantes em EHS, que aprendi muito com ele, continuo aprendendo. Eu não vi em gestão especificamente algo melhor do que eu vi o que o Enio criou, e das empresas que eu já visitei, eu não vi algo melhor. Agora, a gente tem também que ponderar o seguinte, que a gestão ela vai trazer trabalho. E algo muito importante é o seguinte, o que a gente consegue simplificar sendo efetivo. Digo uma coisa, poucos profissionais de EHS que eu vejo conseguem responder essa pergunta de uma forma efetiva, sabe? E quando uma empresa está bem, a gente consegue fazer tudo e consegue ter mais pessoas e ter mais recursos. Agora, quando uma empresa tem um momento ruim, porque a gente sabe que setores e mercados são cíclicos, a, a, a onda vai para o outro lado e simplificar as coisas de forma correta é tão importante quanto ter um sistema de gestão desenvolvido para o que a empresa necessita. Então, eu acho que o Brasil ele é muito desenvolvido nesse quesito, muito, talvez é o país que eu vi mais desenvolvido. Agora, essas ressalvas de o sistema de gestão está conectado com o que a gente precisa, e a ressalva de que a gente está conseguindo ser simples e ser efetivo no mesmo juntos, isso aí são duas questões muito importantes. O Brasil, claro, e foi uma escola para mim com temas de gestão de EHS, claro que foi. Perfeito, perfeito, legal. E tu já contou ali um pouco, né? Tu contou o exemplo de uma estratégia que vocês utilizaram lá na Índia que deu super certo, né? Nos programas de SSMA, na gestão, né? De entender que o líder era o papel crucial ali para falar sobre esse tema. Tu deve ter vários, né? Mas assim, tu poderia compartilhar mais algum exemplo de sucesso de implementação de alguma prática, de algum programa, né? Em alguma outra cultura diferente da do Brasil e o que vocês fizeram, assim como fizeram lá na Índia, né? Que contribuiu para que tivesse sucesso? Olha, uma história legal em Aços Especiais, na experiência que eu tive nos Estados Unidos. Era um programa que vinha do Brasil e vinha com toda a forma brasileira de trabalhar. Se levasse isso dessa forma para os Estados Unidos, de cara eles já entendem que é burocracia e que... Agora, quando a gente começa a falar pelo resultado que a gente quer, a gente entende os pontos principais. Dando um exemplo muito claro, tem um capítulo de 20 páginas, mas no capítulo de 20 páginas a gente precisa de 5 pontos específicos. Quando a gente fala do resultado, a gente deixa claro esses 5 pontos específicos. E a gente faz uma prova e a pessoa entende que aquilo ali tem valor, isso é normalmente muito bem aceito. Então, eu tive uma experiência de implementar o projeto comportamental que você conhece, em Aços Especiais, e quando
encaixamos essa forma de trabalhar, que está diretamente conectada à cultura dos Estados Unidos. Olha, foi extremamente fácil de implementar e trouxe resultados. Foram os anos ali de que Aços, eu não sei depois, mas que Aços Especiais teve um dos melhores resultados em EHS. E algo que inicialmente era visto como uma certa burocracia. Então, que digo, é outra história de sucesso. Deixa eu tentar lembrar de uma mais recente. A Cargill ela tem coisas muito interessantes que, por ser uma empresa norte-americana, as coisas já vêm extremamente objetivas e a gente tem que, às vezes, contextualizar um pouco para que as pessoas entendam bem. Quando todo o trabalho que a Cargill tem a Cargill tem um foco. Claro, tem mais de um, mas tem a parte legal, por valor, a gente cumpre a lei. A gente sabe que isso aí é o básico, mas eu te digo uma coisa, cumprir a lei não é fácil e não é qualquer empresa que faz isso, porque é extremamente difícil. E um outro foco muito importante é não ter fatalidades. A Cargill isso vem ali dos trabalhos do Dr. Krause com o livro dos princípios e a Cargill, ela, de uma forma muito esperta, muito inteligente, muito direta e objetiva, eu sempre fico impressionado de como eles conseguem, do presidente até o operador, trazer mensagens simples. Por exemplo, todo mundo vai cometer erro. Se a situação tem o potencial de causar uma fatalidade, uma amputação, o erro vai acontecer em algum momento e a gente tem que garantir que a pessoa fale segura. O mais interessante é que, como a Cargill ela consegue trazer uma mensagem dessa e todos os níveis entenderem, e quando a gente faz investigação, ela de verdade ela explora isso e traz ações que de fato vão ser efetivas. E a história de sucesso dos 8 países que eu apoio é como que a gente conseguiu mudar a mentalidade, tanto para que os líderes e pessoas de HS todos compreenderem que as pessoas vão errar e que ou a gente se torna uma empresa mais segura, uma unidade mais segura, ou o nível de acidentes vai continuar igual. Isso me impressiona muito. E para fazer isso em tantas culturas, em tantos países diferentes, essa objetividade, esse tema de ser diretamente ao foco é incrível, um grande aprendizado que eu sigo aprendendo todos os dias. Legal. E a gente tá quase chegando ao final aqui, esse bate-papo, né? Pô, fazia tanto tempo que a gente falava, a gente podia ficar aqui muito mais tempo ainda falando, né? Mas se pudesse dar conselho, né? Tu é um cara, né, um profissional, 30 anos agora, Zubini, de segurança do trabalho. Ano que vem eu vou para 30 anos, nem 30 eu acredito. anos, é muita experiência, né? Passou com essa carreira brilhante aí. Se tu pudesse dar um conselho, deixar aqui um conselho, né, ou dica, enfim, para os profissionais de SSMA que querem se aventurar, né, em culturas diferentes, né? A gente sabe que tem muita gente aqui que gostaria, eu gostaria de morar nos Estados Unidos, eu gostaria de morar na Bogotá, eu gostaria de morar na Espanha, enfim. Quais habilidades que tu acha, que tu considera essencial, né, para esse profissional ter sucesso nesse desafio? A primeira delas é ter uma esposa que te acompanhe. Com certeza. Essa é a primeira. Se não tem, não vai. Então, que digo, a primeira é estar muito conectado com o cônjuge, ou a cônjuge, o que seja. A segunda ela acho que ela tem que vir do coração. A pessoa, ela tem que saber
o que ela suporta e o que ela gosta ou o que ela ama, para quem preferir uma palavra mais forte, porque digo uma coisa, pode ser bonito para quem está de fora, mas para quem está de dentro é uma vitória a cada dia, é uma pancada a cada dia também. Então, resiliência é muito importante, ter muito claro o que a pessoa quer, o que é importante para ela e o que é importante para a família. E se tudo isso está junto, bola para frente e buscar as oportunidades. Claro que normalmente as oportunidades vêm quando a pessoa minimamente domina a língua. Então, o tema de estudar línguas é relevante nesse caso, né? E ter coragem. Olha, me lembrou daqui quando foi chefe meu e seu, o Abílio, Oh, o e, Abílio, nossa. e o Abílio foi quem me fez o convite para ir para a Índia. E ele falou assim, depois que ele me fez o convite, uma semana depois, um mês depois, não lembro, ele chegou rindo para mim e falou assim: Zubini, eu nunca imaginei que você ia falar que sim com 30 segundos depois que eu fiz a pergunta. Então tem que ter coragem, tem que ter coragem. Agora, essa vida é maravilhosa e tem gente que tem abertura e gosta disso e tem gente que não tem. Também isso aí tem que ser muito bem respeitado. É assim, cada pessoa é única e isso é importante. Então, a pessoa tem que saber o que ela quer. Perfeito, cara. Bom, quero agradecer, né, a tua disponibilidade de estar aqui, né, comigo, falando um pouquinho das tuas experiências. Assim como tu falou no Enio, o Enio para mim também é uma grande referência. E eu posso te dizer que tu também é uma grande referência para mim, cara, porque eu, né, mesmo à distância, eu acompanho um pouco dessa, né, desde a Gerdau, a gente se conheceu na Gerdau, embora a gente não tenha muita proximidade, eu sempre te vi com, cara, um profissional que escalou, né, graças a toda a competência que tu tem. Eu te acho uma das pessoas, e estou falando de coração, para mim, isso que a gente não tem tanto, a gente não tem contato assim, né? Fazer muitos anos, a gente estava falando agora, acho que uns 4 anos que a gente tinha se visto pessoalmente pela última vez, em São Paulo, num hotel, num café da manhã, que tu teve a gentileza de levantar e ir falar comigo na mesa que eu estava. Então, assim, cara, tu é uma das pessoas mais gentis que eu conheço, né? Um cara extremamente agradável, né, de conversar, respeitoso, né? E eu não estou falando da boca para fora, eu tenho certeza que todo mundo que te conhece pensa a mesma coisa que eu, né? Então, cara, é um prazerzão mesmo conversar contigo aqui, né? Eu sei que a gente tá à noite falando aqui, quem não sabe, né? Então, poderia estar já descansando em casa com a família, né? E tá aqui batendo um papo comigo. Então, meu amigo, te agradeço de coração, te desejo maior sucesso, né? Saúde aí, paz, amor com a tua família, onde quer que tu esteja, né? Eu vou estar sempre torcendo aqui por ti. Posso contar a última história? Claro, fica à vontade. Um dia eu estava falando assim com minha esposa: olha, Camila, vamos. Quem sabe aí a gente não faz mais nenhuma expatriação, localização, o que seja. E ela falou assim: Zubini, olha, eu queria mais duas mais, tanto para você aproveitar quanto para os meninos aproveitarem para mim. Então, digo, começa pela família. E, Rogério, eu que te agradeço, obrigado. E aí eu falo em meu nome e creio que em nome dos profissionais que vão assistir esse vídeo pelo seu trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma que é um trabalho que busca inspirar profissionais, que busca trazer luz para temas aí que às vezes são cinzentos e é um apoio para todos. Então, olha, lindo trabalho, continue com essa proatividade e conte comigo aí para tudo que seja necessário.
Em relação ao tema da gentileza, eu não tenho dúvida nenhuma. O meu trabalho é cuidar das pessoas tem que ser assim, tem que ser assim. Se não é assim, inclusive vai contra meu valor pessoal e te agradeço pela gentileza de ter contado essa história. Sim, muito obrigado. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.